Olá, seja bem-vindo a mais um ADM a Live. E hoje o nosso convidado é o administrador Wagner Siqueira, que é conselheiro federal pelo Rio de Janeiro e diretor-geral da Universidade Corporativa do Administrador, a UCADM. E falando em UCADM, você sabia que todos os mais de 250 cursos estão gratuitos para toda a sociedade? Eu aposto que você já sabia que a gente anda falando isso bastante, hein? Mas se não sabe, dá uma olhadinha lá no site, o cadministrador.adm.br. Muita coisa boa para a gente se capacitar nesse período de isolamento social. E isso tudo é devido ao quê? À crise do coronavírus, que é o nosso tema que a gente vai conversar hoje com o Wagner Siqueira. Tudo bem, Wagner? Muito bom dia, Eric. É um prazer enorme falar com você. A gente que tem um cotidiano comum de trabalho, agora só podemos nos ver através do digital. Mas logo, logo essa crise vai passar e vamos voltar às relações normais, se Deus quiser. Exatamente, é o que a gente imagina. Wagner, o coronavírus é um tema que você vem falando recorrentemente nas suas redes sociais, inclusive com artigos publicados por todo o Brasil, aqui no Rio de Janeiro. E uma das coisas que você tem citado foi a demora da gestão pública em começar a tratar essa crise. Como que você vê isso? Essa demora, ela influenciou muito no que está acontecendo agora? Não há dúvida que influenciou, e não só no Brasil. Quer dizer, administrar é prever para prover. Quer dizer, você tem que prevenir as coisas prevendo-as antes, né? Alguns países realmente cometeram esse equívoco, negaram que a realidade da China, da crise da China, do coronavírus, iria se espraiar para todo o resto do mundo. E eles não acreditaram nisso. Bom, isso aconteceu no Brasil, claramente, isso aconteceu na Espanha, aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na França, enfim, na Inglaterra, ou seja, até o primeiro-ministro está em CTI. Essas circunstâncias fazem com que o gabinete de crise não é apenas para tratar da crise quando ela já se instaurou, ela também deve se antecipar ao processo. Ora, se já sabíamos que a China tinha aquela dificuldade, não era possível que governos, com a experiência que têm os países europeus e o próprio Estados Unidos, e aí o Brasil entrou na mesma linha, não se antecipasse para preparar as condições objetivas para que a realidade brasileira não fosse afetada como está sendo. Felizmente, estamos conseguindo alguma coisa, mas poderia ser muito menor e poderia ser muito melhor se tivéssemos nos antecipado à crise. Essa foi a grande dificuldade, não só brasileira, como disse, mas de todos os países que cometeram esse erro. Citamos alguns aqui, mas realmente foi desde a questão religiosa até a questão de que conosco isso não tem a ver. O segundo maior problema também é você politizar o vírus. Quer dizer, quando o presidente Trump diz que a crise ela vem dos chineses e que era o vírus chinês e começa a politizar isso, você também espraia no processo mundial uma politização da crise que afeta fundamentalmente a capacidade dos governos de responderem às demandas inusitadas que essa crise está nos levando. No caso brasileiro, a gente tem não só a politização da crise em relação à China, não é à toa as declarações em verdade equivocadas do filho do presidente e também do ministro da Educação, querendo responsabilizar a China por isso, gerando outros efeitos. Nós temos também uma crise interna no Brasil, onde não só o processo político internacional com a China foi afetado, como o cotidiano das nossas realidades, aproveitando a polaridade política que nós temos, exacerbada, radicalizada entre um lado e outro, a gente é contra Bolsonaro ou a favor de Bolsonaro, sem compreender que essa crise, mais do que nunca, precisa de convergência, de união nacional, de liderança. Então, você tem crises dentro do próprio grupo de apoio do governo, lutando pelo poder,
da aliança que levou o presidente ao governo, como também você tem a crise dos seus adversários tradicionais de oposição. Isso gera umas circunstâncias que agrava a politização da crise a nível internacional. A outra questão que nós temos também, que é claro, isso está bem visível, é a crise de liderança no Brasil. Nós estamos numa crise de liderança inacreditável. Quer dizer, as diferentes instâncias nacionais, não é apenas o Congresso Nacional, não é apenas o Supremo Tribunal Federal, são também as instâncias vinculadas aos níveis de governo, de prefeituras e também de governadores de estado, com o presidente da República, que tem um comportamento errático. Esse comportamento errático, evidentemente, acaba nos gerando uma crise de liderança. Essa gente não se sentou ainda para conversar diante de uma crise tão grande, inusitada na história da humanidade. Nunca a economia mundial se parou, se compara com a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial na crise econômica era pinto. E aí, outra discussão que se fazemos também é: ou cuida da saúde ou cuida da economia, como se essas coisas fossem contraditórias. É evidente que nós temos que cuidar das duas coisas. Érica, as organizações também cometem esses erros, as empresas em geral. Quando você tem uma crise dessa, é preciso seguir as orientações do governo em relação à saúde. Mas o empresário, o dirigente, o CEO, o executivo, ele tem que também se antecipar para minimizar na sua área específica de gestão as repercussões que isso vai ter depois que você sai da crise, que é o ponto A, para você chegar no ponto B, quando você já estiver saindo da crise, as circunstâncias não te levem ao fundo do poço. Então, portanto, é preciso minimizar essas questões. Também as nossas elites empresariais, os nossos gerentes, os nossos executivos, não cuidaram disso. Ficamos muito preocupados com a saúde, reeditando em nossas regras internas, nas nossas empresas, nas nossas organizações, os regramentos do governo, ou querendo inventar outras, quando é que tem que cumprir o que o governo diz. Porque nesse momento tem que ter liderança, unidade de direção, unidade de comando. Mas ao empresário, ao executivo, tem que ver o que eu faço agora de forma criativa, de sorte a reduzir as repercussões econômicas, financeiras, sociais, etc., que a paralisação ou a mudança das atividades de minha organização vão gerar no conjunto da realidade, para quando eu chegar no ponto B de saída, eu possa estar em melhores condições, ou menos piores, se quiser dizer, porque ninguém vai sair bem dessa realidade. Então, acho que esse conjunto de circunstâncias realmente nos levam a um agravamento de nossa crise aqui, porque estamos perdendo uma enorme oportunidade das pessoas se sentarem à mesa, guardadas as suas diferenças, guardadas as suas divergências, mas buscar a convergência naquilo que é maior do que todos, que é a salvação da saúde das pessoas e também da questão econômica, de sorte a que o país possa sair melhor. E aí a eleição vai ser no momento de eleição, a discussão política vai ser no momento da questão política. Politizar o vírus é realmente um equívoco, um erro gravíssimo, que parcela do mundo está fazendo, e nós, Brasil, aqui, estamos fazendo, não só entrando nessa questão internacional para resolver, mas também discutindo as nossas questões internas de forma extremamente polarizada e radicalizada. Wagner, muitas pessoas têm comparado essa crise que nós estamos vivendo agora com 29 ou até mesmo com 2008, né, a crise do crédito que começou lá nos Estados Unidos. Essas crises trouxeram muitas repercussões, mas elas foram tão profundas quanto o que está acontecendo agora? Como que você vê esse pós-crise? De forma nenhuma, elas foram absolutamente brincadeira perto da realidade que nós estamos vivendo aí. A crise de 29 foi terrível, mas ela não paralisou a economia. A crise de 2008 foi apenas uma crise financeira e bancária que o G20 estabeleceram regras de proteção que conseguimos sair. Claro que foram crises terríveis, foram crises em que aqueles que perderam os empregos demoraram e demoram até hoje para recuperar esses empregos de 2008, porque depois que a pessoa está desempregada, ela para voltar ao mercado e trabalhar, costuma demorar bastante, muito mais tempo. Agora,
nós temos uma situação absolutamente inusitada. É a paralisação total da economia. Na questão de guerra, a gente se compara também com as guerras. A guerra, você tem uma mobilização econômica, um ativo, uma ativação da economia voltada para o esforço de guerra. Os Estados Unidos, por exemplo, que venceram a Segunda Guerra, mas a Alemanha também, você tinha tanta necessidade de mão de obra que os alemães chegaram a usar trabalho escravo, como a exploração de ciganos e judeus. E a economia americana, por exemplo, uma indústria automobilística, ela deixou de fazer carro para fazer tanque, fazer jipe, fazer artefatos de guerra. Portanto, você tem emprego e tem atividade econômica. Nesta crise agora, você não tem emprego, não tem atividade econômica. Param os Estados Unidos, como param os países do mundo. E como a China parou, quer dizer, o Wuhan, por exemplo, que foi o epicentro onde começou a crise na China, a cidade ficou fechada há 76 dias. Portanto, isso tem repercussões mundiais. Esta crise é incomensuravelmente maior, mais grave, mais profunda, para a paralisação completa da economia mundial. E, Wagner, falando ainda em relações internacionais, né, você acredita que essa quebra, essa pequena ruptura Brasil-China, né, por causa das últimas declarações, ela vai influenciar em algo no pós-crise? Porque a gente depende muito da China economicamente, né? Como é que você vê essa relação hoje? Eu acho que essa relação não afetará, porque a China tem uma tradição no comércio mundial internacional enorme. Ela vem desde a rota da China na Idade Média, né? Eles têm um costume, um hábito profissional de comercialização que os levam a ter comportamento muito diferente do nosso, que é de síndrome de cachorro vira-lata. Quer dizer, as declarações que nós estamos fazendo são absolutamente equivocadas. Eu acho que, pela maturidade comercial de relações internacionais que a China tem, acho que a declaração, por exemplo, como disse, do filho do presidente, do próprio presidente, dizia isso também, agora do ministro da Educação, não vão afetar. É preciso que se compreenda no Brasil hoje, Érica, que o centro-oeste brasileiro está crescendo inacreditavelmente. O nível de crescimento é mais de 15% em relação aos anteriores. Por quê? Porque a atividade econômica continua muito forte lá. E a exportação continua, onde a China é o grande importador, mas ele continua produzindo. Nós somos o segundo, em muitos aspectos, de determinados produtos, o primeiro país do mundo em produção já. Portanto, esse país que dá certo, esse exemplo que está acontecendo no Centro-Oeste em relação à economia, é que deveria ter sido o exemplo também para nós que estamos atividades paralisadas aqui. A cabeça dos nossos dirigentes empresariais e do próprio governo não considerou essa perspectiva que estamos tendo no Centro-Oeste. Eu acho que não vai afetar, evidentemente que não ajuda, isso atrapalha, porque desvia a atenção das negociações, das relações, mas talvez não acelere, porque o Brasil toda hora se colocando nesta posição, evidentemente, os chineses, como todos os seres humanos, também não gostam de receber críticas e acusações desse jaez. Portanto, isso atrapalha e não melhora o nosso padrão de desempenho em relação à China. Por exemplo, nós ficamos discutindo no Brasil, e aí é uma questão fundamental, a questão do 5G. A demonstração inequívoca do atraso brasileiro em relação à tecnologia é a gente chamar de home office o que nós estamos chamando na maioria das organizações brasileiras. O que as pessoas fazem é botar videoconferência e discutir as questões, mas, em verdade, o uso intensivo da tecnologia nós não temos. Agora, o 5G, ficamos discutindo se o 5G vai ser o modelo chinês ou vai ser o modelo americano, quando nós temos interesse nos dois, mas é evidente que a China, em relação ao 5G, está muito mais avançada do que os Estados Unidos. Portanto, ao invés de trabalharmos e negociarmos, já implantar em 2020 o
5G, nós estamos adiando tanto essa decisão que se falava que vai chegar para 21. A minha perspectiva, espero que eu esteja errado, é que nós não vamos fazer isso em 21 de novo e vamos ficar para 22. O que significa que o Brasil vai ficar atrasado no processo histórico, porque não vai ter acesso a uma tecnologia de ponta que revoluciona, mais do que reforma, revoluciona completamente o padrão de desempenho das organizações e do ser humano, das interações digitais em todas as maneiras, que é outro momento, é uma descontinuidade inacreditavelmente grande. Nós vamos ficar porque estamos de novo politizando essa questão, se é chinês, se é americano, quer dizer, quando que o Brasil, um país tem que buscar os seus interesses, e os interesses, por exemplo, no 5G é claramente vinculado ao chinês. Você precisa considerar que Nova York hoje e Pequim tem mais milionários do que a cidade de Nova York. Que o Facebook chinês é maior do que o americano, o que significa que eles estão disputando no Photoshop quem vai ser o primeiro país do mundo. Portanto, ao Brasil, que precisa crescer exponencialmente, em forma de PG, de progressão geométrica, e que está crescendo muito vagarosamente, é preciso que a gente tire partido dessa relação tanto com os Estados Unidos e também com a China, porque, como disse, um país não tem amigos, tem interesses. É verdade. Os interesses brasileiros nos levam a fazer essa negociação. O interesse nosso do Brasil de comércio na área de agronegócios, mas também na tecnologia de ponta, nos leva a gente se relacionar intensamente com a China, sem abandonar os Estados Unidos. A gente não tem que fazer uma opção ideológica nisso. Nós temos que fazer uma opção de interesse do país. É verdade. Ver o que é melhor para o país, independente de ser azul, de ser vermelho, independente do... Assim como a gente não pode discutir a gripe, o coronavírus, como se fosse uma torcida de futebol, um fla-flu. E não está uma questão de torcida. Qualquer coisa que um fala, outro diz que está tudo errado. E aí as pessoas não se entendem. Essa imaturidade psicológica do Brasil em relação ao enfrentamento desta crise está sendo exponenciada neste momento ao máximo. E isso a gente também pode ver na falta de convergência entre as esferas, né? Esfera municipal, esfera governamental e esfera federal. Em momento nenhum elas estão alinhadas. E aí ficam as organizações e fica a sociedade sem saber o que fazer. Eu acho que isso também está atrapalhando o desenvolvimento tanto das organizações quanto da sociedade, não é isso? Absurdamente, Érica, está atrapalhando absurdamente. Quer dizer, e o pior de tudo é que as populações mais vulneráveis, elas acabam sendo prejudicadas, porque as decisões não são implementadas com velocidade, você erra em determinadas coisas absurdamente, quer dizer, e isso gera realmente disfunções, um diz uma coisa, outro diz outra, isso cria confusão no seio da população e os vulneráveis ficam mais expostos a essas circunstâncias. Por outro lado, é preciso que o governo compreenda que essa crise, por ser diferenciada, não dá para ficar fazendo economia em relação ao percentual do PIB. Vou gastar 2% ou 3%. Se não gastar menos de 10%, 11% do PIB no combate a essa crise, nós não vamos sair bem disso. Então, as circunstâncias de controle da economia em relação ao déficit fiscal, essas coisas, nesse momento, tem que ser esquecido completamente. Se ficarmos presos a esses dogmas, né, seja de um lado ou de outro, nós vamos cada vez agravar as circunstâncias em que o país vai sair da crise no ponto B de forma pior. Portanto, é preciso não só tomar decisões muito firmes de defesa do emprego e das empresas, porque não há emprego sem empresa, e também decisões muito firmes em relação à proteção das classes menos privilegiadas do país nesse momento. Agora, e aí entra na questão do isolamento, a gente não pode do distanciamento. As pessoas não compreendem, as pessoas pensam que o isolamento, que o distanciamento social em relação ao que está sendo colocado no mundo inteiro é para combater a doença. Isso não é para combater a doença. Isso é apenas para diminuir a velocidade de contágio. Por quê? Uma velocidade de contágio muito grande gera uma demanda exacerbada aos hospitais que não tem
Desculpe, não é coronavírus, não é a garganta aqui que está. Espero que não pegue, meu Deus. Porque está todo mundo com medo disso, né, Érica? Todos nós estamos morrendo de medo de pegar essa doença. Mas a velocidade de contágio muito alta, não há estrutura hospitalar no mundo, nós estamos aí diante de sistemas dos dois, o sistema privatista americano e o sistema social, quase socialista europeu, como o caso da Inglaterra, que tem a Itália, né, que tem programas espetaculares de saúde pública, basicamente pública, que colapsaram. Por quê? Porque o número de doentes é maior do que o número de leitos e de competência instalada desses hospitais. Os Estados Unidos, pelo sistema privado, exatamente assim, está colapsando o sistema de Nova York. E no Brasil, também já estamos colapsando. Um estado que está completamente fora do eixo mais forte aqui do Sul, que é a cidade de Manaus, o estado do Amazonas, a cidade praticamente, o sistema hospitalar já colapsou. O que significa que o que está acontecendo em Manaus vai acontecer também aqui no Centro-Sul, se nós não conseguimos aplainar ou achatar a curva de sorte em que a doença vai continuar, enquanto nós não tivermos um remédio específico. O que nós temos até agora são experiências que dão mais ou menos bem e certo, mas enquanto não tivermos um remédio para curar essa doença e uma vacina para extinguir essa doença, que só vai acontecer no futuro, e todos os técnicos falam que isso não vai demorar menos do que um ano, mas o remédio pode se descobrir a qualquer momento, nós vamos ter dificuldades, inclusive dificuldades para fazer o famoso isolamento vertical, que é também que precisa ser considerado, porque um dos erros que o governo cometeu foi achar, em janeiro, que não precisava de testes. Depois, em fevereiro e em março, ainda dizer que o teste era desperdício. Ora, as sociedades, os países que estão melhor controlando essa crise são países asiáticos experientes, que fizeram teste obedecendo até muito antes do diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, que disse: essa epidemia, essa pandemia se combate com testes, mais testes e mais testes. Ora, se a sociedade brasileira, a nossa estrutura tem condições de fazer esses testes também. Instituto de Manguinhos, o Oswaldo Cruz, o Emílio Ribas, só para lembrar dois, que são capazes de fazer. Se a gente tivesse já vocacionado para isso e já estivéssemos comprando esses testes, e testes adequados, nós estaríamos fazendo o que fez a Coreia do Sul, que é o melhor exemplo de todos, né? O que fez Taiwan, Singapura. Alguém diz assim, mas isso é uma sociedade, é um país pequeno, Singapura sim, Taiwan também, mas em verdade Coreia do Sul não. Quer dizer, eles fizeram o quê? Fazem testes e identificada uma pessoa, essa pessoa é isolada e todos os contatos. Em Singapura tem-se a sofisticação através de tecnologia de telefone que comunica com quem aquelas pessoas se relacionaram para aquelas pessoas serem efetivamente testadas também. Portanto, o governo era contra teste, agora está importando 22 milhões de testes. Vem. Por quê? Porque administrar é prever para prover. A gente não previu, portanto, não fizemos a provisão em tempo adequado, estamos fazendo atrás. Felizmente, a temperatura, as providências que estão sendo tomadas de isolamento, de distanciamento, está mostrando que nós não chegamos ainda no pico e esperamos que o nosso pico, ao invés de ser muito alto, ele seja mais baixo. Chegando no pico, começa a aplainar, vai se poder, então, se liberar as atividades normais das pessoas. Isso tem que ter um planejamento, isso tem que ter uma organização, isso não pode ser a Deus dará, isso já devia estar sendo, e espero que já esteja sendo previsto, como fazer agora a separação do processo de isolamento e distanciamento por uma vida normal. Isso não pode chegar. Agora liberou geral. Não pode fazer liberar geral. Por quê? Porque essa doença não vai ser vencida. Você tem essa primeira onda no Brasil, pode achatar a curva e pode voltar a uma segunda onda. Por quê? Porque enquanto não tivermos o remédio para o tratamento, enquanto não tivermos a vacina, o vírus vai ficar fazendo seus estragos por aí. E, Wagner, a gente ainda não chegou a tocar nesse assunto, que é um assunto muito, muito forte, a questão das micro e pequenas empresas, que o Brasil sempre, nos últimos anos principalmente, tem investido, né,
nas micro e pequenas empresas, para o crescimento, para o surgimento desses novos empresários. E possivelmente, ou com certeza, são quem mais está sofrendo com essa crise. Como que, administrativamente, você pode, o administrador, o gestor, pode tentar minimizar os problemas agravados com essa crise, para os micro e pequenos empresários? Cada organização tem uma sua característica, a sua peculiaridade, a sua atipicidade em relação ao seu próprio negócio. Muitas organizações já estão mostrando isso. Por exemplo, o delivery está salvando muito desses pequenos negócios e também de pequenas e médias empresas, porque eles logo descobriram uma saída e formas em que pudessem, pelo menos, minimizar as perdas de forma criativa. Não só eles criaram possibilidades de fazer o próprio delivery, a entrega, como também contrataram organizações especializadas que estão fazendo isso. Tanto que as ruas aqui do Rio de Janeiro, você só vê motocicleta e bicicleta dessas empresas, mas também há muitas pessoas que estão fazendo nos seus próprios veículos. Portanto, essa criatividade vai depender de cada realidade. Isso vale para o Conselho nosso, regional de administração, isso vale para uma empresa que vende botão ou que vende comida. Portanto, o que precisa mudar, Érica, e que está mudando a fórceps, é a mentalidade, o universo mental das pessoas. Nós estávamos acostumados a uma realidade, temos que sair da caixa e pensar de forma completamente inusitada, fora da caixa. E pensar fora da caixa é difícil, porque nós tendemos a repetir, a reeditar comportamentos anteriores. O problema, portanto, é conceitual. Assim como é conceitual o problema de liderança nosso aqui, a crise nossa de liderança, porque as pessoas, ao invés de estarem pensando na crise, estão ainda vocacionadas para a eleição de 22 ou para a eleição de vereadores e prefeitos, que vai acontecer esse ano. Eu espero que seja esse ano, e que não seja para 22, porque eu acho que é gravíssimo uma prorrogação de mandato de vereadores e deputados e prefeitos até 22, porque você abre uma circunstância de uma cláusula pétrea na Constituição, que leva com que amanhã, em 22, qualquer crise pode levar a uma prorrogação de mandato presidencial. E você tem aí um esgarçamento ou a violação clara da Constituição. Eu não estou dizendo que a eleição seja em outubro, acho que não será, mas ela pode ser perfeitamente realizada em dezembro, desde que não se dê um dia a mais a nenhum vereador e a nenhum prefeito de mandato por conta de uma crise que vai se resolver e que nós vamos estar ainda em setembro, outubro, se não tivermos o remédio próprio, ainda convivendo com ela de forma difícil e que vai ter que ser administrada e, portanto, partes de isolamento, partes de distanciamento social vão ser estabelecidos também. Mas eu acho que jogar a eleição para 22 é um oportunismo político grave, porque ele gera uma ameaça à nossa democracia. É verdade, é verdade. Wagner, bom, para a gente fechar aqui, eu queria que você mandasse um recado para os nossos administradores, para os nossos profissionais de administração e estudantes, sobre o que pensar, o que agir, o que fazer em relação a essa crise. Em primeiro lugar, que mostra a importância do estudo da administração, da gestão, numa crise como essa. Assim como a saúde é fundamentalmente uma crise de gestão, o SUS, que é um programa absolutamente bem-sucedido, correto, que o Brasil fez, ele tem dificuldades hoje por conta de gestão, porque você privilegia determinadas áreas do país e prejudica outros. Quando você tem só 23% das cidades brasileiras que têm CTI, você vê que o SUS precisa ser fundamentalmente implementado e concretizado definitivamente. Porque um país que tem o SUS, isso é uma das vantagens brasileiras, para se dizer isso, né, em relação a outros países. O caso dos Estados Unidos, por exemplo, nós estamos em vantagem com isso, mas precisa implementar a questão da gestão. Portanto, aos profissionais de administração, aos estudantes, é bom pensar nas atividades fins da administração. Não é que vai minimizar recursos humanos, marketing, nada disso. Eu estou dizendo que devemos cuidar também da gestão de saúde, da gestão de educação, da gestão de rodovias. Portanto, a especialização gerencial do profissional de administração em relação às atividades fins da sociedade, também como as atividades fins
das empresas. Essa é uma mudança conceitual que esta crise nos leva a agravar e aprofundar uma perspectiva que se coloca para a nossa profissão de forma sui generis, porque agora, mais do que nunca, a sociedade brasileira vai compreender que a nossa crise é de liderança política, sim, e é grave, mas ela também é uma crise eminentemente de gestão. Temos instrumentos tão bons como como é o SUS, que infelizmente não está na sua excelência de desempenho em todo o país, por conta eminentemente de razões políticas, é verdade, mas fundamentalmente gerenciais. É aquela questão, né? Tudo perpassa a gestão. É a gestão logística para as entregas, é a gestão da saúde, a gestão da educação, que também está precisando ser modificada por causa do isolamento social, e a gestão econômica, né? Então, o gestor, o profissional, né? O estudante, ele está vendo que a gestão perpassa cada um desses caminhos e que uma boa gestão que vai levar a gente com pós-crise menos pior, né? Que a gente pode dizer assim. E fica a nossa universidade corporativa, acho que tomamos uma decisão, o presidente Wallace fez muito bem de fazer isto, abrir completamente à sociedade o acesso aos nossos cursos. Né? O ensino à distância, mais do que nunca, vai ficar cada vez mais, depois da crise, fortalecido. O que mostra que a universidade corporativa, já com seus 250, mais de 200, a gente fala 250 por rotina, mas temos mais de 250 cursos oferecidos à sociedade, e a satisfação que nós estamos tendo de ter um acesso enorme das pessoas, né? Muitos profissionais e muitos estudantes também, acessando as nossas a possibilidade, a plataforma da Universidade Corporativa do Administrador com os cursos à distância. E reiteramos o convite que você fez a todos que estão assistindo. Conheçam a plataforma da Universidade Corporativa do Administrador. E vão gostar, com certeza. Com certeza. E hoje a gente já tem mais de 39 mil alunos, né? Para uma instituição de ensino à distância é muita coisa, porque mostra a diversidade desses cursos, não é isso, Wagner? É claro, e mostra também, né, que o Conselho acertou ao fazer isso. Né, 39 mil alunos, mais de 39 mil alunos, não é um número de alunos próprio da maior parte das instituições de ensino no Brasil. Nós temos uma plataforma e o Conselho, que tem outra atividade, faz isso como uma atividade complementar, entendendo o papel que a universidade corporativa tem, mas faz isso com um desempenho realmente que nos agrada e que mostra que também, fundamentalmente, é uma questão de gestão. Verdade. Wagner, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por estar aqui com a gente no ADM a Live, e espero que a gente converse mais vezes, voltemos a trabalhar juntos. Se Deus quiser, em breve. É mais breve possível. Tá bom, Érica? Um abraço para você, beijo para todos. Um abraço, Wagner. Bom, e você que esteve aqui com a gente até agora, já sabe, o seadministrador.adm.br para se capacitar, para ler, para ver videoaulas, tem muita coisa boa lá e fique em casa, né? Isolamento social ainda é muito importante. Na terça-feira, às 10 horas, a gente se vê de novo. Até lá!